E obrigado pela chuva que caiu. Hoje o clima está agradável. Que eu possa falar não de mim mesmo. Que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Uma mulher, talvez poderíamos dizer uma mulher de oração, ou uma mulher bela, uma mulher bonita aos olhos de Deus. Segunda de Reis 4, de 1 a 7 nos diz. Segunda de Reis 4, de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Diz-me o que é que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija com azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre si e sobre os seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiverem cheia. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram todas as vasilhas, disse ao seu filho: trazei-me uma outra vasilha. Porém o filho lhe disse: mamãe, não tem mais nenhuma vasilha, não há mais vasilha alguma. Então naquele momento o azeite cessou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga toda a sua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Vocês estão entendendo aqui? Imagino se vocês, eu imagino uma jovem viúva, uma criança talvez do tamanho do menininho menor, ou dessa jovenzinha, era 2 filhos, a Bíblia narra a história. E ela estava em casa com os filhos, ali um coração contrito, triste. Ela escuta alguém batendo na porta. Quando ela abre a porta, ela se depara com 2 homens, que hoje nós podemos dizer eram 2 agiotas. O esposo dela havia contraído uma dívida. Neste momento o esposo dela já estava morto, e possivelmente ela não teria condições de pagar a dívida. Então eles vão até lá, sabendo que o homem tinha 2 filhos. Eles pegariam os 2 filhos, venderiam como escravos, e a dívida seria quitada. Mas aqui, o capítulo 4, versículo 1 começa dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Assim está dizendo esta mulher para um homem de Deus. Era um homem poderoso, o profeta. Esse profeta era um homem poderoso. E sabe o que é o mais interessante? Que nós, como cristãos, podemos ser pessoas poderosas. A Bíblia nos mostra o caminho. Romanos 1, versículo 16 nos diz: se você deseja ser pessoa poderosa, seja homem, seja mulher, seja um jovenzinho, uma jovenzinha, basta lermos os evangelhos de Deus. Romanos 1, versículo 16. E ela diz: tu sabes que teu servo temia ao Senhor, era um homem temoroso. E ele estudava na escola de profetas. Ele estudava para ser um futuro pastor. E quem era o professor? Eliseu. E quem havia sido o professor de Eliseu? Elias, que nós sabemos que ele subiu para o céu numa carruagem de fogo. E veio o credor, está dizendo ela neste momento, para um homem de Deus, que a Bíblia fala: e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Estavam aproximadamente no ano 852 a.C. Chorão era o rei de Israel, a qual reinou por 12 anos o reino de Israel. Josafá, ele era o rei de Judá, a qual reinou por 25 anos o rei de Israel, neste período. Mas aqui tem algo estranho aparentemente, porque ela vai até o profeta de Deus e diz que havia 2 homens. Eles haviam batido na porta da casa dela e havia dado a ela um curto prazo de tempo para que a dívida fosse sanada, fosse quitada. E se a dívida não fosse quitada, eles levariam os 2 filhos como escravos. Imagina se você é a dor de uma mãe.
já havia perdido o esposo, que amava, era estudante, seria o futuro profeta, o futuro pastor. Já havia descansado. Agora, os 2 únicos filhos, a Bíblia não narra mais nada se havia outros filhos, mas fala que só havia 2, não fala de parentes. Agora a mãe estava enlutada, uma jovem viúva, enlutada pela perca do esposo. Agora os 2 filhos, a criança que ela mais amava, seria levada como escravos. Aqui nós começamos a entender que somos pecadores, assim como Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10 diz, não existe um justo sequer. Então a gente pode tirar a conclusão que homens de Deus cometem erros, mulheres de Deus cometem erros, filhos de Deus cometem erros. Mas quais, ou qual motivo para aquele homem ter contraído essa dívida? O motivo da família estar endividada? Possivelmente, não se tem certeza. Possivelmente, Flávio Joséfos, o historiador da época de Jesus, ele presenciou Jesus, ele viveu no período de Jesus. Ele diz, um grande historiador, em seus relatos, que o homem era Obadias, citado em 1 de Reis 18, versículo 4. Possivelmente seria Obadias. E diz, 1 de Reis 18, 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 ele escondeu em covas diferentes, em lugares diferentes, em cavernas diferentes, porque um rei de Israel, um ungido de Deus, havia casado com uma mulher que não era do povo de Deus. E quando ela vem para o seio de Israel, quando ela vem para o centro de Israel, consigo essa mulher, Jezabel, traz todos os seus deuses, das quais ela aprendeu a adorar desde quando era criança, uma recém-nascida. E vocês sabem qual foi o erro do rei Salomão? Todos conhecem a história do rei Salomão, não conhece? A Bíblia diz, e Ellen White complementa, não houve antes e nem haverá depois, até a volta de Jesus, humanamente falando, um homem tão inteligente como Salomão, mas cometeu o erro. Neemias 13, versículo 26. Casar com uma mulher que não era do povo de Deus. E o rei Acabe, ungido de Israel, casou com uma mulher que não era do povo de Deus. E agora, os profetas de Deus estavam sendo caçados como animais, e quando encontrados, eram torturados e assassinados. A Bíblia fala que Obadias escondeu 100 estudantes de pastores, de profetas, de 50 em 50, que possivelmente esse Obadias seria esposo que havia falecido. No Antigo Oriente, as viúvas por si só já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda mais expostas a passar dificuldades, pois eles viviam na provisão diária de Deus. Era um profeta, olha só, esse profeta das quais disse, o que é que você tem na sua casa? O profeta Eliseu. E às vezes nós não damos conta. Olha só o que esse homem vai fazer. Olha a história desse homem, do profeta Elias, do profeta Eliseu. Era poderoso, mas eles viviam na provisão diária. Não tinham carros, caminhonetas, mansões, mas eram poderosos. Vocês conhecem a história de Pedro e João? A Bíblia narra a história que eles estavam adentrando uma das portas de Jerusalém, conhecida como a Porta Formosa. E quando eles estavam adentrando uma das portas, alguém estava ali, e a Bíblia diz que tinha 40 anos, e ele nasceu com uma deformidade. Ele tinha um problema, ele não andava, era paralítico. E quando Pedro e João estavam adentrando a Porta Formosa, aquele homem pede uma esmola. Eu fico aqui imaginando, ele no chão, sentado, cabeça baixa, ele estende a mão, porque ele percebe que ali, diante dele, estavam 2 homens. Mas mal sabia ele que aqueles 2 homens eram homens poderosos. E ele não estava esperando nada, a não ser uma moedinha, uma esmola.
Então a Bíblia diz que Pedro falou: olhe para nós. Por isso eu falo que ele estava para baixo, quem sabe na iminência de querer andar, correr, jogar um futebol, andar a cavalo, mas nunca pôde fazê-lo, porque nasceu com aquela deformidade já 40 anos. Então Pedro disse: olhe para nós, pegando a mão dele. E a Bíblia diz que Pedro falou assim, eu fico imaginando ele com calça, igual eu, mas na época eles não usavam calça, mas eu fico imaginando se fosse hoje, Pedro diria: olha filho, dinheiro, dólar nós não temos, euro nós não temos, reais nós não temos, nós também não temos nem ouro e nem prata. Eu quero que vocês entendam que eram dois homens poderosos que estavam ali, que talvez nós nunca, enquanto Jesus não voltar, nós não faremos o que eles fizeram, mas Pedro diz: desce uma mão para mim, e ele pegou na mão daquele homem e disse: levanta e anda. Não é o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele homem levantou e andou. Naquele momento, por intermédio de Pedro e João, Jesus curou a vida daquele homem física, mental, mas principalmente curou a vida espiritual daquele homem. E ele viveu o resto da vida agradecendo a Deus. E agora, nesse momento aqui, nós temos esta mulher. As pessoas queriam levar os dois filhos. Eliseu conhecia o jovem esposo daquela mulher, porque ela diz: meu marido, teu servo, morreu. Ela chega-se ao profeta de Deus, clamando então por socorro. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer por ti? Diz-me, o que é que você tem na sua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestar a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. E ela vai então e pede vasilhas emprestadas. E quando ela está saindo, ele grita: ei, espere um pouco. Eu imagino ela olhando para trás e ele diz: olha, vasilhas vazias e não poucas, muitas, o máximo que você puder. Então ele diz: entra, fecha a porta sobre si e sobre seus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe as partes a que estiverem cheias. Vai enchendo as vasilhas, e as que estiverem cheias vai colocando à parte, vai enchendo. Assim foi a ordem de um homem de Deus para aquela mulher. Mas a Bíblia destaca o azeite e sua utilização para algumas situações diferentes. Por exemplo, naquele período, o azeite servia como alimento para o bolo, pão e algumas coisas mais. Eu quero salientar a vocês que eram pouquíssimas as pessoas que poderiam ter aquele azeite. No religioso, na área religiosa, o azeite era combustível que permitia as lâmpadas manter-se acesas. Na área de cosméticos, como remédio, um doente poderia ser ungido, uma unção poderia fazer com que aquela pessoa se livrasse do juízo final. Na área de cosmético e beleza, como produto de beleza, né? Como muitas mulheres usam, e hoje em dia os homens também estão usando, de uma forma geral, como cosméticos. O uso comercial de azeite em abundância era considerado sinal de prosperidade daquela época. Por isso eu disse a vocês que são poucas as pessoas que poderiam ter o azeite, conhecido como o valor de cereais ou de vinho. Coitada daquela jovem mulher, daquela jovem viúva. Era pouquíssimo que ela poderia ter. Eu me lembro quando criança, lá no sul do Paraná, minha mãe professora, não tinha muitas condições. A vontade era de, quem sabe, todos os dias tomar um danoninho, aquele iogurte que tinha, mas a minha mãe não tinha condições de dar pra gente. Criou 4 filhos, 3 irmãs. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Mas na época era difícil, ainda mais a gente que morava no sítio. O texto conta a história de uma viúva que recorre ao homem de Deus e ela vai a ele em busca de ajuda. E ela diz: meu marido acabara de morrer. E o profeta sabia disso. E o credor, por direito legal, a Bíblia narra, queria levar os seus filhos para serem vendidos como escravos, a fim de quitar aquela dívida no momento. Sua situação era desesperadora. Mas o que nós podemos aprender com a viúva, que depois mal sabia ela que se tornaria uma empreendedora, porque o profeta disse: vende, pague a dívida, e você e seu filho viverá do resto. O que você tem em casa? Nada, disse ela, apenas uma vasilha com azeite.
E ela era uma pessoa tão pobre que o vaso onde ela colocava o azeite possivelmente era de barro. Diferente de algumas famílias da época, que o azeite era colocado em vasos especiais. Não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite se secou. Vocês estão percebendo aqui? Primeiro ele pergunta: o que você tem na sua casa? Ela disse: nada. Apenas uma vasilha com um pouquinho de azeite. Aí na segunda parte: não temos mais nenhuma vasilha. Então o azeite se cessou. Homens como o esposo dessa viúva cometem bobagem. Mas na época havia uma lei ou um código chamado Hammurabi. Mas quem foi que criou esse código chamado Hammurabi? Aproximadamente no ano 1700 antes de Jesus, o rei Hammurabi foi o responsável por decretar um código conhecido com o seu nome, o sobrenome Hammurabi. A mulher sábia não se aconselha com qualquer um que encontrar. Ela precisava de alguém especial para aconselhar-se. O profeta orienta: peça vasilhas vazias, emprestada para os seus vizinhos, vai para casa, fecha a porta então sobre si e sobre os seus filhos. Ela obedece. E era uma mulher de Deus. E nós, como cristãos, hoje em dia, qual é o testemunho que nós damos ao nosso redor, do nosso lugar de trabalho, na nossa residência? Será que teríamos moral o suficiente para ir aos vizinhos e pedir vasilhas emprestadas? Porque eu conheço alguns que não conversam com os vizinhos. Quem me conhece sabe, eu converso bastante. Vocês vão perceber, eu acho que já perceberam. E se deixar, eu vou o tempo todo conversando. Claro que tem outros que não são assim, mas tem muitos adventistas que não conversam com os vizinhos ao redor. Então o profeta orientou: peça vasilhas emprestadas. Na rua que você mora, na quadra que você mora, no bairro que você mora, na cidade, vai pegar muitas vasilhas, muitas, porque o profeta sabia que Deus ia derramar sobre ela ali agora, naquele momento, bênçãos sem limites, que ficaria registrado pelo resto da vida daquela jovem viúva e seus filhos posteriormente, porque o profeta manda que ela feche a porta então sobre si e sobre os filhos, porque Jesus diz que nós devemos fechar a porta quando entramos para buscar a Deus em algum dos nossos quartos ou algum lugar especial da nossa casa, e muitas das vezes em silêncio. Por que Abraão, quando teve o seu filho, tempo depois, Ellen White disse, e a Bíblia também é clara sobre isso, que Deus apareceu a ele e disse: Abraão, você vai ter que oferecer o seu filho lá no monte. E ele foi pai de Jacó, de Isaac, aos 100 anos de idade. O outro já havia nascido há 14 anos atrás. Então, de um filho para outro, a diferença de idade, nós estudamos, é de 14 anos. E agora, em sonho, Deus apareceu a ele e disse: olha, você vai ter que oferecer o seu filho em sacrifício, seu único filho. Havia o outro, mas da mulher que ele amava, da esposa dele, era Isaac. E a Bíblia diz que por 3 dias ele ficou pensativo, e a esposa dele, Sara, percebeu, mas ele não contou para a esposa. Ele havia tido o sonho. Mas por que ele não contou? Por algum motivo. Alguns dos motivos que poderiam levá-lo a não contar. Talvez um deles, ela já com 90 anos, quando teve um filho, agora deveria levá-lo para oferecer em sacrifício. Talvez ela não permitiria. Uma das possibilidades. Outra, possivelmente, talvez ela permitiria, mas daí agora Deus está falando: olha, você vai oferecer o seu filho em sacrifício a mim, mas isso em sonho. E se ele falasse para a esposa, alguém ouviria que está ao nosso lado, que nós não vemos, e ele nos acusaria e diria: quem é esse Deus que diz que não pode matar nos 10 mandamentos? Agora está dizendo que você deve matar o seu filho. Vocês estão entendendo? Então tem algum momento na nossa vida que nós precisamos em silêncio falar com Deus. O profeta sabe que a hora é sagrada, o momento em que Deus irá revelar a nós, não somente a nós, mas naquele momento daquela jovem viúva, Deus revelaria algo que mudaria a vida dela para o resto da vida. Isso requer o quê?
reverência. A multiplicação depende de uma matriz geradora, ela depende de algo. O milagre nunca pode sair do zero, ele nunca parte do zero. Ele demanda uma unidade, um pão, um peixe, ou até mesmo um frasco de azeite, nesse caso especial. A unidade que gera o milagre sempre se origina em nós e não em Deus. Sempre parte de nós. Deus usa os nossos momentos, assim como de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos filhos, assim como de José, que foi vendido como escravo. Deus usou aquele momento para abençoá-lo. A mulher vulnerável tinha um frasco de azeite. Era tudo que ela tinha na casa, nada mais. O milagre fica limitado ao alcance da nossa fé, que pode ser medida pelo número de vasilhas que estamos dispostos a coletar. Mais vasilhas, mais milagres. Terminam os recipientes, terminam os milagres. A pergunta que eu te faço é: quantas vasilhas você teria pedido? Se o profeta dissesse a você: vai e pega emprestada vasilhas, não poucas, quantas vasilhas você teria pegado? 5? 10? 1000? Você lembra? A mãe fala assim: filho, traga mais outra vasilha. O filho grita: mamãe, não tem mais nenhuma, acabou. Então, naquele momento, o azeite cessou. Pedir emprestado dá trabalho. Você precisa percorrer a vizinhança. E a última lição: seja empreendedor. Venda o azeite. Ainda havia um momento a fazer. Ela ainda já havia quitado a dívida dela. Ela estava feliz porque ela sabia que ela estava no caminho certo. Ela percebe que a educação dos filhos dela havia sido não em vão. O Deus de Israel, o Deus do marido dela, o Deus dela estava com ela, não havia desamparado. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado. Deus sempre providencia. E agora, naquele momento, ainda havia algo a se fazer. O milagre nos tira do trivial, do banal, do comum, nos tira do simples, nos tira do corriqueiro e nos empurra para algo novo, diferente. A viúva não era uma vendedora, mas mal sabia ela que ela passaria a se tornar uma vendedora. Você sabe o que é mais interessante? Não era um azeite qualquer. Era azeite direto das padarias celestiais, do mesmo lugar onde ao longo de 40 anos caiu o maná. Sua ação obediente salva sua família da escravidão e do desespero. Quantas pessoas hoje em dia tiram a vida por algumas coisas, por alguns motivos? Ela não procurou por qualquer pessoa. Hoje, se você entrar nas redes sociais, você observa jovens, meninas de 12, 13, 14 anos, dando conselhos amorosos. Eu observo alguns pastores, que ao meu ver, é só o nome de pastor, que não são pastor, e cada pergunta que fazem, ele responde cada coisa, que eu fico pensando: meu Deus, como que tem tempo para ficar respondendo umas perguntas dessas? E as pessoas que fazem as perguntas, então? E são muitas. Ei, são muitas perguntas, e as pessoas perguntam, o cara ganha dinheiro com isso. E nós vemos muitos pastores por aí que pregam o evangelho, muitos obreiros, evangelistas, que muitas das vezes não tem nem o dinheirinho para abastecer o carro, ou a motinha, às vezes, para ir num lugar distante para pregar. Ela não era uma vendedora, mas se tornaria. Sua ação obediente salva a sua família. Perder o esposo, quase nesse momento perdera o filho. Enquanto o jovenzinho prepara o hino final para que nós possamos cantar. Vamos cantar mais um. Enquanto ele prepara o hino, eu pedi para ele tocar o Deus de Israel, para que nós possamos meditar na letra desse hino. Diante do clamor daquela viúva, Eliseu ficou sensibilizado com ela e não hesitou em ajudá-la. Não somente ela, mas pelo quem era o esposo e por quem ele se tornaria também. Seria um profeta, possivelmente um pastor. Deus compadeceu-se daquela mulher sofredora e interveio na sua causa. Há grandes suprimentos para toda necessidade que Deus intervém para cada um de nós. Não importa os problemas e as dificuldades.
Tem alguns porquês da nossa vida que nós só saberemos quando estivermos lá no céu. Por que algumas pessoas vão embora tão cedo? Ontem à noite, na Igreja Central de Várzea Grande, teve uma programação especial de um conjunto que cantou muitos anos atrás. E a igreja ontem estava super lotada, inclusive o Rubão ficou entusiasmado. Ele disse: numa sexta-feira à noite é difícil de ver tanta gente. Eu estava de cima, ainda gravei, tirei umas fotos. E eu estava com um ancião da igreja sentado do meu lado. Aí mostrou lá 3 pessoas numa foto que já haviam falecido. Um rapaz muito novinho, que disse que seria até modelo. Aí de Várzea Grande, ele pegou o carro escondido da família de madrugada, foi para a Chapada e caiu no penhasco e morreu. Assim diz o ancião. Uma outra mulher que estava no meio de câncer, mas havia um do lado. Eu falei: quem é aquele homem? Aquele homem, eu não lembro o nome dele, eu disse: aquele homem que cantava aqui na frente, que tinha uma voz poderosa. Ele disse: ele foi, mas ele morreu. Ele disse: morreu, final do ano passado, Covid. E a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver. A Bíblia fala, Isaías 55, versículo 6, Jesus nos diz assim: busque-me enquanto eu estou perto. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Quantos anos você está na igreja? De repente, você poderá dizer: eu estou tantos anos na igreja, ou quem sabe uma vida inteira dentro da igreja, e eu não vi nada de especial acontecer na minha vida. E o complemento de Isaías 55, 6, está lá em Tiago 4, versículo 14. Sabe o que ele diz lá, irmão? Ele diz que a minha vida, ele diz que a vida sua, a nossa vida era como a neblina, era como a fumaça, que nós vemos por um instante e já não vemos mais. Assim como eu vi a foto daquele homem no telão da igreja e falei: ele morreu. Ele disse: morreu. E assim como aquela mulher, essa jovem viúva, as bênçãos foi tanta na vida dela, que quando Jesus voltar, ao toque da 7ª trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu acredito que a primeira pessoa que nós vamos ver quando ressuscitarmos, se nós, por ocasião da volta de Jesus, estivermos descansando, será o nosso anjo da guarda. E eu tenho certeza que ele vai olhar para mim e vai dizer: Marcos, você me deu trabalho. E eu escrevi no meu livro: Deus me livrou da morte 7 vezes. Mas aí Deus não livrou João Batista de ser decapitado. Deus não livrou aquela jovenzinha lá de Passo Fundo, Andressa Barragana, que começou o ministério dela aos 9 e terminou bruscamente aos 14 anos de idade, num sábado pela manhã, quando ela se dirigia para uma igreja onde ela seria a oradora daquela igreja, naquele sábado especial. Por que Deus permitira que o pastor Palmeiras e o pastor Valadão, uma programação especial da igreja deles, da Igreja Assembleia de Deus, 2010, uma curva, uma serra, Cariacica, perto de Vitória. Eles estavam em 5 num Del Rey, eles pararam numa curva por conta de um acidente, e estavam 5 no Del Rey, e atrás as esposas vinham em outro carro, e veio uma carreta numa curva, e quando viu estava em cima. Não me lembro se era de cimento ou cerveja. A carreta foi empurrando todos, inclusive o motoqueiro. E dentro desse Del Rey tinha 5 pastores. E 2 deles se chamavam Palmeiras e Valadão. Segundo um integrante do corpo de bombeiros, naquele momento, porque estavam esperando que viesse um outro carro especial, com uma máquina especial para cortar as ferragens do carro, do Del Rey, porque eles estavam presados dentro do carro. Enquanto eles estavam ali, as pessoas estavam ao redor, não podiam tirá-los de dentro do carro, porque era impossível, teria que cortar partes do carro para tirá-los. Mas um integrante do corpo de bombeiro, ele deu um testemunho poderoso. Ele disse: eu nunca vi coisa igual, eu acho que eu nunca verei, porque eles estavam presos e cantando aquele hino: mais perto quero estar. E eles disseram que aos poucos aquelas vozes iam cessando, diminuindo, até que fecharam os olhos e cessou para sempre. Não sei o que você está passando na vida de vocês, uma vida de oração, uma vida de dedicação e talvez uma vida de sofrimento, como cristãos. Porque tem muitos cristãos que sofrem muito.
E a gente não sabe por quê. Mas Deus sabe. Nós vamos cantar o hino Deus de Israel. O Marcos vai colocar, pode colocar, Marcos. Que nós possamos meditar nesse Deus que era o Deus do passado. É o Deus do presente e será o Deus do futuro. Vamos nos colocar em terra.